Fala aí galera do YouTube, professor Roberto Stabile. Olha, correção de questão do Enem, correção de questão PPL, semana corrida para o Enem, semana que vem tem muita coisa legal, vamos tentar trazer muita coisa para que você vá muito bem na prova, muito bem estruturado, para que você pense como você vai fazer a prova, estratégia, etc. O que mais cai em geografia, quais são os pontos fundamentais que eu tenho que pensar e tranquilamente para a prova, porque esse é o nosso objetivo aqui do canal. Mas hoje vamos corrigir mais uma questão PPL, é claro. Mas, Roberto, por que você corrige PPL? Todo mundo pergunta isso. Galera, a correção de PPL, a prova de PPL é uma prova normal, é uma segunda chamada, ou é a prova primeira chamada para muita gente. Então, galera, é normal a prova. Não pense que a prova é totalmente diferente, não é. O padrão é o mesmo. A gente escolhe a questão para a primeira aplicação, para a segunda e para a terceira. Quando tem a terceira aplicação, ok. Quando não tem, usa a primeira e a segunda somente. E elas são muito próximas. Tá? Essa questão, então, você vai ver que é muito legal mesmo. Bom, então vamos lá. Já está aparecendo aí para vocês, questão número 64, PPL, prova azul. Galera, não dá mole. Questão que a gente mata tranquilamente. Então vamos lá para matar essa questão. Na América Latina, cerca de 40 milhões de pessoas, ou seja, 7% da população, não possuem água segura. Opa, já viu que eu coloquei só questão de meio ambiente até agora? São essas que estão caindo, ó, segura, para o consumo humano, enquanto 6% da população da região ainda praticam defecação ao ar livre. Complicado, hein? Com essas graves consequências sociais e ambientais, essa problemática é mais frequente e mais complexa, como seria de se esperar nas áreas semiáridas e desérticas. Mas também se faz presente em regiões mais favorecidas em termos hidrológicos. Tá? A relação entre a disponibilidade de água natural e a satisfação das necessidades vitais da população não é de maneira alguma mecânica ou direta. Bom, então ele fala de uso da água, a água não está legal, né? A água está contaminada, defecação ao ar livre, ou seja, uma série de problemas sociais e ambientais que a gente tem, né, em muitos países pobres e aqui na América Latina. A política pública, a política pública, esse é o elemento crucial, capaz de solucionar o problema apresentado, que é o quê? Água contaminada, defecação ao ar livre, os problemas relacionados à água. Podem ser o quê? Então vamos lá. Primeiro, subsidiar a saúde privada, seria isso? Seria essa a ideia? Subsidiar a saúde privada. Ou seja, o governo vai falar assim, toma aqui o dinheiro e você vai ser atendido, a população vai ser atendida em hospitais privados. Isso ia solucionar o problema? Não. Daí não ia solucionar o problema, pelo contrário. Então vamos colocar aqui, não ia solucionar o problema. Tratar os efluentes, e aí muita gente falou assim, industriais, Roberto, o que são efluentes? É o que é jogado pela indústria, nos rios, nos mananciais, etc. Bom, se eu tratar os efluentes, é um problema? Bom, tudo bem, pode melhorar a água, tudo bem, mas tem a questão de outros aspectos relacionados sociais. Então, não somente os efluentes industriais. Primeiro que a gente não falou nada de indústria aqui, nós estamos falando de água da população. Beleza. Bom, um outro elemento importante, proteger os mananciais de rios, ou seja, vamos proteger os mananciais de... tudo bem, vamos proteger o manancial de rio, mas se a população continuar, né, defecando ao ar livre, né, jogando lixo, tem uma série de consequências, isso não vai adiantar muita coisa. Eu preciso de uma medida uma política pública mais efetiva aí. Proteger a oferta de emprego, promover a oferta de empregos. Bom, isso menos ainda, né, galera? Bom, se eu estou falando de água contaminada, que não possui água segura, se eu estou falando de defecação em ar livre, se eu estou falando de consequências sociais e ambientais graves, e aí eu falo de uma série de coisas em termos hidrológicos, principalmente da disponibilidade natural de água e satisfação das necessidades vitais, só pode ser uma coisa. Eu preciso democratizar o saneamento básico. O elemento fundamental aqui é você democratizar o saneamento básico. Ou seja, eu preciso levar saneamento para todo mundo, para que as pessoas tenham acesso à água potável, façam suas necessidades de maneira certa, que haja, bati aqui no microfone, que haja literalmente a reutilização, a limpeza da água, ou seja, todo o processo de saneamento, de uso
dessa água, de reuso de água, por exemplo, para que você não impacte não só o meio ambiente, mas a vida social da população. Para mim é uma questão de médio porte, mas muito boa, e você pode levar uma série de questões aí, e eu sempre digo para o Enem, sobre o Enem. O Enem não tem afirmativas erradas, o Enem tem afirmativas que não condizem com a pergunta. Então, tratar efluentes industriais é uma coisa importante, mas não tem a ver com a pergunta que a gente está colocando. Eu quero saber da política pública. Os efluentes industriais, a indústria vai tratar, até a própria empresas de água tratam isso. Mas a gente está falando de questões populacionais. Aqui a gente não falou nada de indústrias. Então, esse elemento é um elemento importante. Resposta correta para a questão número 64 é a alternativa E. Galera, não podemos errar. Aproveita, galera, para se inscrever no canal, ativar o sininho, dar lá o joinha pra gente. Tem muita coisa legal chegando até o Enem. E depois do Enem vocês vão ver que a gente tem muita coisa legal também. Bom, espero que vocês continuem aqui. Aproveitem. Próximos vídeos, mais questões, muito mais coisa para vocês. Galera, um grande abraço. Até o nosso próximo vídeo.